Nesta noite, nós temos uma mensagem que fala sobre o apóstolo Pedro. O tema da mensagem dessa noite é a transformação de Pedro. Todos nós, irmãos, somos transformados a cada dia. Você lembra quando você era no passado? Como você é hoje? Eu espero que você tenha melhorado. Eu acredito que eu melhorei um pouco. Um pouquinho. Mas melhorei. Pedro, ele era um apóstolo. Nós vamos começar, para você entender. Eu quero que você vá comigo no livro de João, capítulo 1, versículo 42. João 1, 42 diz assim: João 1, 42. E o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Jesus encontra outros discípulos. Tu serás chamado Quefa, em aramaico. Jesus falava em aramaico. Então você vai tomar hoje uma aulinha bíblica. Jesus falava em aramaico. Quefa, K-E-P-H-A, significa pedra, rocha. E em grego, Cefas. Em inglês, Peter. Em francês, Pierre. Em português, Pedro. Só que o nome dele, tradicional, era Simão. Interessante. André, que era irmão de Simão Pedro, viu Jesus. E falou para Pedro: Nós encontramos o Messias. E nesse momento da história bíblica, foi o momento da pesca maravilhosa. Mas Pedro se transformou em um apóstolo. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Pedro escreveu 2 cartas da Bíblia, 1º e 2º a Pedro. Apóstolo significa enviado. Nós aqui no nosso ministério, nós acreditamos que somente esses homens são apóstolos. Depois de Jesus, da escolha de Jesus, nós acreditamos que esses homens foram chamados por Jesus. Simão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Esses homens acompanharam Jesus durante o seu ministério e foram chamados para proclamar o evangelho ao mundo. Depois de Pentecostes, eles se tornaram líderes e foram abrindo igrejas. Eles viajaram para outras terras e fundaram igrejas em muitos lugares. Por exemplo, nós estamos fundando uma igreja no Paquistão, uma outra terra que nós não entendemos a cultura ainda, estamos aprendendo. Isso é um trabalho apostólico. Então a nossa igreja é uma igreja apostólica, mas o pastor Nelson não quer ser chamado de apóstolo, porque eu creio que apóstolo somente aqueles que Jesus escolheu e o que ficou no lugar de Judas. Dito isso, Pedro, como discípulo de Jesus, ele era um pescador. O que você faz na sua vida? Presta atenção. Deus não escolhe gente desocupada. Pedro estava pescando. Pedro estava lá, com o barquinho dele, com dificuldade de pescar. Ele tinha um pequeno negócio. Ele pescava, vendia os peixes,
E ele estava ali com a vida dele tranquila. Ele era uma pessoa rude, uma pessoa difícil, uma pessoa que partia muito para a violência. Não mexia com Pedro, porque Pedro era difícil. E ele tinha parceria de negócio com o irmão dele, André, e dois amigos, Tiago e João. Pedro, André, Tiago e João. E André introduziu Pedro a Jesus. Presta atenção como é importante o evangelismo. Se André tivesse visto Jesus e ficado quieto, mas ele chamou Pedro e falou: Pedro, nós encontramos o Messias. Você, quando encontra a palavra de Deus, quando você encontra a resposta na tua vida através da palavra de Deus, você precisa compartilhar. Você precisa avisar. Quando Jesus o chamou, Pedro deixou tudo para ser o discípulo de Jesus. Vamos lá em Lucas 5, 9 a 11. Pedro foi treinado por Jesus. Lucas 5, de 9 a 11. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Eles viram um milagre. Eles ficaram maravilhados com o milagre. Versículo 10. Assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, olha o que o pastor está falando, eles tinham uma empresa de pesca. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Será que nesta noite o Senhor está te chamando para ser um pescador, uma pescadora de gente? Será? E Pedro se destacava entre os discípulos por ser ousado. Tem gente que no mundo é ousado, né? É ousado. Não tem timidez, é solto. Aí na igreja vai fazer evangelismo. Não, eu tenho timidez, eu tenho vergonha, pastor. Mas no mundo, irmão, não tinha vergonha de nada. Era tudo festa, tudo maravilha. Mas para fazer a obra de Deus, não. Pedro, ele era ousado. E ele começou a falar com outras pessoas. Ele era impulsivo, fazia tudo com entusiasmo e amava Jesus ferozmente. Pedro encontrou Jesus e amava Jesus. Você precisa amar Jesus ferozmente, como Pedro ama Jesus. Você não pode vir para a igreja apenas querendo coisas de Deus. Tem pessoas que querem só coisas. Querem casa, querem carro, querem isso, querem aquilo. Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Sim, Deus pode dar, mas você precisa querer o Deus que te dá. Ah, eu consigo ser cristão em casa. Não consegue, irmãos. Você não consegue ser cristão sem comunhão. É impossível. Porque se fosse possível, Jesus não tinha instituído a igreja. Por que Jesus, através de Pedro, começou a levar os discípulos, os apóstolos, para o mundo inteiro para abrir igreja? Porque é necessário ter a igreja para a comunhão dos santos. É simples assim, o evangelho é simples. As pessoas que complicam tudo. Pedro teve experiências profundas. Pedro andou sobre as águas. E ele teve a ousadia de andar sobre as águas. Ele teve a espontaneidade, mas também ele teve dúvida, fraqueza e falta de fé. Nós também temos dúvidas, nós também temos fraquezas e nós também temos falta de fé. Porém, nós temos que permanecer. Vamos lá comigo no livro de Mateus 14, 27 a 30.
Mateus 14, 27 a 30. Nesse momento, vamos ler, por favor, a partir do 22, Dan, por favor. Presta atenção. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, imagina um cenário. Jesus falou para o pessoal assim: gente, vai embora, entra no barco, vai indo embora, que eu vou me despedir do pessoal. Aí a cabeça da pessoa assim: como é que Jesus vai encontrar a gente? Você fica pensando, né? Preocupado. Como é que Jesus vai resolver meu problema? Ele falou para eu não me preocupar, mas eu queria sentir um sinal, eu queria ouvir alguma coisa, eu queria sentir um calafrio, um arrepio, alguma coisa, para ter certeza que Jesus está comigo. Aí Jesus falou: ó, vocês vão embora, entra no barco e vai embora. Versículo 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, já estava ele só. Jesus foi orar e o povo no barquinho indo embora. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então o barco estava indo para o sul e o vento estava vindo para o norte. Ou seja, o barco estava praticamente à deriva, perdeu o controle do barco. E os discípulos todos lá dentro. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, mais ou menos umas 3 horas da manhã. Jesus foi andando sobre o mar. O barco ali e Jesus andando sobre o mar. Simples assim, andando sobre o mar. Para encontrá-los. Quantas vezes Jesus anda sobre o mar para encontrar você e o seu problema? Você não tem nem ideia. Você não tem nem noção de quantas vezes Jesus anda sobre o mar para encontrar você. Quando os discípulos ouviram, aí é nós. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Você já percebeu que toda vez que está para chegar um milagre na tua vida, você fica com medo, você acha que não é para você, que você não merece, que não é possível, que vai dar tudo errado? É um fantasma. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, aí Pedro, que nós estamos falando agora, foi transformado, Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Esse é o Geraldo, eu acho. Esse é o presbítero Geraldo. Eu acho que o Devair também entrava nessa. Como é que é? É o Senhor? É o Senhor? Ah, não é possível que é o Senhor. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Cabra bom. Aí Jesus falou o quê? Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Na direção de quem? Do Mestre Jesus. E aí o que aconteceu? Todavia, reparando na força do vento,
teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quantas vezes você se viu nessa mensagem agora? Quantas vezes você tem medo e Jesus está do teu lado? Quantas vezes você fala: eu vou crer, eu creio, hoje o pastor trouxe uma mensagem lá, vai mudar a minha vida, eu creio. Mas aí você chega na segunda-feira, você começa a ver a água, você começa a ver o vento, você começa a ouvir a televisão, você começa a um monte de coisa entrar no teu coração e você afunda. Porque você não crê mais. Essa é a história de Pedro. Ele estava andando sobre o mar. Mas aí, enquanto ele estava andando sobre o mar, com os olhos em Jesus, nada aconteceu. Ele estava andando sobre o mar. Mas quando ele voltou a mentalidade dele, a visão dele para a tormenta, ele afundou. Moral da história: comece a focar os teus olhos em Cristo Jesus. Não interessa o que você vê, o que interessa é que você crê quem é o teu Deus. E aí, quando você começa a afundar, você fala que nem Pedro: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E Pedro, ele era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Ele presenciou eventos especiais que nem todos os apóstolos viram. Presta atenção, tinha 12 apóstolos, mas Jesus era amigo de 3. Pedro, Tiago e João. Aqui tem a igreja. Pode ter 200, 300, 400 pessoas. Mas você, dentro da igreja mesmo, você tem alguns amigos. Nem todos são seus amigos. Vocês congregam, têm a comunhão. Mas uma pessoa não quer dizer que a outra pessoa tem que ter. Você não quer dizer que você tem que ter amizade, tem que estar junto na casa da pessoa. Sabe, não é isso. Ficar telefonando toda hora, não é isso. Nós estamos falando de fé. Da mesma maneira, Jesus deixou na palavra dele, ele tinha 12 apóstolos, mas a Bíblia diz que ele nem confiava nos apóstolos. Mas ele confiava, ele tinha amizade com 3, Pedro, Tiago e João. Sempre vai ter na tua vida um Pedro, Tiago e João. Alguém que você confia. E às vezes você é um Pedro, Tiago e João na vida de alguém. Se você começar a falar que você tem muitos amigos, você começa a repensar. Porque se você tiver uma mão de amigos, você já é muito abençoado. Você tem colegas de trabalho, você pode ter colegas da igreja, mas amigos, amigo, irmão, é outra conversa. Tá bom? Nossa, esse pastor fala direto ao objetivo. Vamos lá comigo em Marcos 9:2. Marcos 9:2. Jesus fez algo que ninguém viu. Só Pedro, Tiago e João. Na tua vida tem coisas na tua vida que nem todo mundo pode saber e ver. Só Pedro, Tiago e João. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. E os outros 9? Um dia, eu era de um outro ministério, e os jovens falaram: pastor, nós queremos ir no monte com o senhor. Nós queremos ter uma experiência no monte. Ah, assim que é bom, assim que eu gosto. Fizemos uma caravana, fomos para o monte. Aí eu falei para os jovens: olha, vocês vão ver coisas que vocês nunca viram. Me preparei, mas eu não vou no monte para ver acender florzinha, luzinha do galinho, não. Aí foi os jovens, a faixa de 15 anos, uns 17, 18, 19, 20 anos, e o pastor Nelson subiu o monte com eles.
Lucas estava comigo, filho. Nós estávamos no monte. Falei, vocês se preparam. Vocês vão ter experiência que vocês nunca tiveram. Estávamos lá no monte orando. Eu e os jovens. E eles falaram, mas até agora não aconteceu nada. Acho que pensaram, né? Agora só oramos. Daqui a pouco chegou uma comitiva de uma igreja. E a irmã falou assim, Igreja Deus é Amor. Queremos autorização para entrar no arraial. Aí o irmão que estava lá na ponta que eu coloquei falou assim, Pastor Nelson, a irmã pede autorização para entrar no arraial. Eu falei, autorização concedida. Pode entrar. Aí entrou os irmãos da outra igreja. Aí começou, irmãos, Deus mostrar o poder dele. E aí, a pastora lá, a líder, falou para mim, Pastor Nelson, olhe por esse jovem. Eu falei, tá bom, eu vou orar. O Senhor falou no meu ouvido, o demônio vai sair pela boca. O jovem era líder dos jovens da igreja. Eu abaixei assim, não sei se o Lucas lembra. O jovem era bem grandão. Eu comecei a orar. Aí eu falei, demônio, saia. A mulher falou, que demônio? Aí deu um grito. O jovem deu um grito. Mas um grito, irmãos, que aquele monte inteirinho ouviu. Todo mundo ficou arrepiado, assustado, porque foi feio mesmo. E esse jovem caiu. Conforme ele caiu, ele não caiu no chão, ele ficou flutuando, virando. Ah, irmãos, foi um desespero daqueles meninos. Foi um desespero, que é coisa feia. E começou a virar muito rápido, muito rápido, muito rápido. Aí eu falei, em nome de Jesus, sai! Conforme eu falei, ele caiu no chão. Buf. Teve jovem lá que se urinou. Foi difícil mesmo o negócio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte, quando você está na presença de Deus, e você pede para Deus, eu quero algo sobrenatural, e você se consagra em Deus, espere, irmão, que vai vir. Mas você precisa estar preparado. Pedro, Tiago e João estavam preparados para ver a transfiguração de Jesus. Tem coisas que nós temos que entender que nós não estamos preparados. Não saia por aí, irmão, orando por todo mundo, falando, eu vou orar. Não, cuidado, não coloque a mão na cumbuca que você não conhece, porque você pode sofrer. O inimigo pode vir contra a tua vida com fúria. Você está preparado? Você está preparada? Ou você precisa de uma transformação, como Pedro conseguiu? Jesus foi transformando Pedro. Pedro era mais que um aluno, mais que um discípulo. Ele era amigo de Jesus. Eu quero que você nessa noite entenda que a transformação minha e sua começa quando você se declara amigo de Deus, amigo de Jesus. O que te trava? Qual é a tua trava ainda hoje? É o dinheiro? Ah, pastor, eu não consigo orar. Ah, pastor, eu não consigo ter amor. Eu não consigo perdoar. Essas travas que Pedro tinha também, é que nós temos também, que nós precisamos começar a falar, Senhor, me liberta. Você quer ver milagre? Você quer ver sinal? Seja amigo de Deus. Pedro, ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E ele não entendia por que Jesus tinha que morrer. Entendeu? Ele amava tanto Jesus, que ele não entendia por que o Senhor tem que morrer. Vamos lá. Mateus 16, 15 a 17. Jesus começou a conversar com os discípulos.
Jesus começou a conversar com os discípulos, como Jesus pode conversar com você. Você está preparado para ouvir a voz de Jesus? Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Tem momentos na tua vida que Deus quer se revelar a você, e Ele revela a você coisas espirituais, e você tem que estar preparado para a revelação que Deus tem na tua vida. E você tem que aceitar a vontade de Deus na tua vida. Ai, pastor, mas é tão difícil. É mesmo, irmão, é difícil mesmo. O pastor Nelson não está mentindo para você. Não é fácil. Mas você tem a vida eterna. Você tem Jesus como teu amigo. Você tem a paz de Cristo sobre a tua casa, sobre a tua família. E o outro lado, dá o que para você? A Bíblia diz, vamos lá em João 10:10, por favor, Dan. Você quer ser transformado como Pedro foi transformado? Você tem 2 caminhos nessa vida. Não tem 3 caminhos, tem 2 caminhos. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? O nosso inimigo. Aí Jesus falando, eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude ou em abundância. Você escolhe o caminho que você quer. Você quer o caminho do ladrão ou você quer o caminho de Jesus? Todo momento da tua vida, você sabe qual caminho você escolheu. Não, eu estou no caminho do ladrão, matar, roubar e destruir. Não, eu estou no caminho de Jesus, que tenho vida e vida em abundância. E Pedro, Simão Pedro, teve uma revelação do céu. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje é fácil falar. Mas no primeiro século, quando Jesus estava andando, desenvolvendo o ministério dele, com 33 anos de idade, alguns podiam duvidar, falar, quem é esse homem? Pedro falou, não, tu és Filho de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou, não foi carne que te revelou. Não foi carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. O que é isso? Não foi a sua inteligência, não foi a tua sabedoria, não foi o teu estudo, não foi a tua faculdade, não foi o teu curso, não foi a internet, não foi nada. Quem te revelou isso foi o Pai que está no céu. Quando você começar a ter revelação de Deus na tua vida, na tua casa, no teu caminho, a tua vida começa a ser transformada. Isso que começou a acontecer com Pedro, transformação. Pedro continuou pecando? Sim, irmãos. Pedro continuou com dificuldade. E você vai ver mais para frente agora aqui. Mas Pedro estava pronto já para morrer para defender Jesus. Eu vou te perguntar uma coisa. Você morreria por Jesus Cristo? Eu queria que você pensasse a semana inteira sobre isso. Você daria a tua vida por Jesus Cristo? Se você estivesse num país muçulmano, falassem para você assim, olha, ou você abandona Jesus Cristo ou você morre. É simples. Você só vai falar assim, olha, eu abandono Jesus e vou seguir outra linha.
É simples, irmão, só você falar. Você acha que a tua vida é mais preciosa que Jesus? Enquanto você achar que a tua vida é mais preciosa que Jesus, você ainda não é amigo de Jesus. Você é amigo de você mesmo. Mas você está em um processo de transformação. Pessoas hoje acham que um cantor famoso, quem que se morre um pastor que ganha muitas almas para Jesus, e se morre um cantor que leva um monte de jovem para o inferno, quem que ganha espaço na mídia? O pastor? Não, irmãos. Porque ele é amigo de Cristo. Mas e o cantor, a cantora que vive cantando droga, bebida alcoólica, inferno, ele ganha hall de herói. E o pastor que levou milhões de almas para Jesus? Esse daí, daí não me interessa. Porém, lá no céu, quem é recebido com honra e com glória? Nunca esqueça que existem dois caminhos, o céu e o inferno. Aqui na terra você pode fazer o que você quiser. Porém, morreu, tem um tribunal. E no tribunal vai decidir para onde você vai. A mídia, o mundo pode colocar você no holofote. Mas se você não estiver nos olhos do Pai, você não é nada. Porque depois que morreu, acabou. Acabou a fama, acabou o dinheiro, acabou as redes sociais. Você pode ter 10, 100, 200, 500, 1 bilhão de seguidores. Acabou! Deleta a conta! Eu só quero ser amigo de Deus. Você precisa ter um amigo, um seguidor, que são os anjos do Senhor, que olham para você, que te guardam, que te curam e que te recebem no céu. O mundo, cada dia mais vai ser individualizado. As pessoas cada dia mais serão individualizadas. Jogando videogame em casa sozinho. Jovens que não saem do quarto. O dia inteiro jogando videogame. É um vício. Pornografia. Vamos jogar futebol? Não, não quero. Eu quero jogar no videogame. Vamos num parque? Eu quero ficar no videogame. Eu quero ficar nas redes sociais. Cada dia mais as pessoas vão ficar com os olhos vidrados no celular. Cada dia mais terá mais conforto, cadeiras ergonômicas para você ficar sentado, luz apagada do teu quarto e tome bala, meu filho, e tiro para todo lado. E o mundo inteiro jogando. Você está aqui. O teu colega está lá na Nebraska, nos Estados Unidos. O outro está na China. O outro está em Coreia. Está todo mundo jogando. Esses dias na China, um jovem de 25 anos morreu jogando. Ele morreu jogando, os amiguinhos dele olhando. Ele morreu em cima do computador. Ninguém percebeu que ele morreu. Porque é tudo zumbi. No outro dia, o cara abriu a loja e viu o cara morto. O cara morreu. Morreu jogando. Eu tenho algum plano de você jogar? Não, irmão, não tenho. Você pode jogar. Não tem problema nenhum você jogar. Mas qual é o teu foco? Você pode jogar, mas você precisa ter um equilíbrio. Você tem que ter um controle da tua vida. Homens já, marmanjos, casados, a mulher não vê o cara. Precisa ir no mercado, tá lá, jogando. Precisa, não tá jogando. Tá não? Cadê o cara? Ninguém sabe, ninguém viu. Ou então tá no bar. Ou então tá não sei aonde, mas ninguém sabe onde tá.
E a família? Cadê a família? Porque não é transformado. Jovem, você quer criar uma família, começar uma família, nunca comece uma família sem transformação, porque você vai fazer a outra pessoa sofrer. É só sofrimento. Não é casamento, é sofrimento. Comece a buscar transformação de vida. Comece a compreender o outro. Comece a ter amor pelo outro, pela outra. João 18, 10 a 11. Quando eles estavam lá no monte, presta atenção. Se você não é ainda Pedro não era transformado. Jesus foi traído. Ele foi traído e ele foi orar. Judas traiu Jesus e vendeu por 30 moedas de prata ainda. Judas amava Jesus? Não. E aí estavam todos os discípulos reunidos e chegou o pessoal para prender Jesus. E aí Jesus perguntou: a quem procurais? No versículo 7 do João 18. E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Nós queremos Jesus de Nazaré. E Jesus lhes disse, no versículo 8, muito bom, Danilo, Jesus lhes exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai esses homens seguirem seus caminhos. Jesus falou: vocês estão buscando a mim. Deixa eles irem embora. Pedro estava lá. Pedrão. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. O cara entrou na Bíblia, juiz. O cara foi prender Jesus. Ele entrou na Bíblia porque Pedro cortou a orelha dele fora. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus foi diante das autoridades. E a Bíblia diz que Jesus foi e colocou a orelha do homem de novo, colou lá e ele ficou bem. Mas o que aconteceu? Pedro ali andou com Jesus, Jesus já tinha se traído, Jesus já ia para a cruz, mas Pedro ainda não estava totalmente transformado. Ele pegou a espada e cortou a orelha do homem e falou: Jesus, você não toca. Mas Jesus falou para Pedro: Pedro, eu tenho que passar por isso. Jesus impediu Pedro de seguir o caminho da violência. Quando Jesus foi preso, Pedro perdeu a coragem e negou Jesus 3 vezes. Seu coração era sincero, mas nesse momento ele tropeçou. Logo Pedro se arrependeu de suas palavras e ficou triste. É quando a gente se arrepende, faz besteira e entristece o coração. Vamos lá, Lucas 22, 60 a 62. Presta atenção. Quantas vezes você nega Jesus por ano? Quantas vezes nós negamos a Jesus por ano? Pedro negou 3 vezes. E Jesus avisou: você vai me negar antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Jesus falou: imagina eu? O que é isso? Sou crente, batizado nas águas, sou do grupo de louvor, a minha líder é a pastora Lu. Eu pecar? Mas pode ser o pastor, eu não. Eu estou acima da média. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou.
Eles falaram: você estava lá com Jesus. Eu? Eu não sei o que você está falando não, você está doido? E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. Pois antes do galo cantar, Pedro negou Jesus 3 vezes, porque ele ficou com medo de morrer. Às vezes você fica com medo de perder um negócio, de perder dinheiro, de perder amigo, de perder posição social. Aqui ninguém pode saber que eu vou na igreja, porque senão vai ficar um negócio meio chato. Hã? Negou Jesus. Aqui na empresa, meu chefe é macumbeiro, o outro é umbandista, o outro é testemunho de Jeová, o outro eu vou falar que eu sou crente, vão falar: ei, o cara é muito chato, crente. Então é melhor eu ficar quietinho na minha, ninguém sabe de nada. Negou Jesus. Negou Jesus. Aí vem um amigo conversar com você com problema, com dificuldade, mas ele não serve para você porque ele não sente firmeza em você. E você poderia ajudar se você não estivesse negando a Jesus. Tem gente que na igreja é praticamente um anjo alado. Saiu da igreja, irmão, só o sangue do Cordeiro. Chegou em casa, chegou no trabalho. Misericórdia. Aí a pessoa fala: isso aí vai na igreja? Isso aí é da igreja? Aleluia. Com a Bíblia debaixo do braço. Fica julgando todo mundo, apontando todo mundo, e não tem amor. Por isso que muitos têm uma visão totalmente deturpada do mundo evangélico. Porque pensa que todo evangélico é igual, que toda igreja é igual. Não é assim. Ainda existe igreja que tem amor, ainda existe igreja que prega a palavra de verdade, ainda existe igreja que não nasceu para tirar dinheiro dos outros, ainda igreja missionária, ainda existe igreja que faz evangelismo, ainda existe igreja que tem amor. E Pedro, depois de tudo isso, Jesus ressuscitou e Pedro foi o primeiro a entrar no túmulo vazio para ver. Mais tarde, Jesus apareceu na praia e conversou com Pedro. Você já imaginou? Pedro foi o primeiro a entrar no túmulo e conversou com Jesus. Ai, pastor, eu quero ver isso aí. Então vamos lá. João 21, 17. Escola bíblica, irmãos. Esse ano nós tivemos a escola bíblica no livro de João. O ano inteiro, não foi, irmã Elaine? Foi uma bênção. Agora esse ano, na direção do nosso presbítero Rubinei, nós teremos a escola bíblica. Ainda não decidi o tema, mas vai ser bênção. Nós estudamos tudo isso na escola bíblica. Ok? João 21, 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez. Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou o Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? No livro de João, capítulo 21, Jesus apareceu na praia. Ele já tinha morrido na cruz. Primeira coisa que você aprende aqui é que depois que você morre, quando você está no céu,
você vai lembrar do teu pai, da tua mãe, que estiver no céu. Jesus chamou Pedro, Simão Pedro, pelo nome. Tu me amas? Se teu pai, tua mãe, teu filho, teu irmão, quem for, faleceu e foi para o céu, e você morrer também e ir para o céu, você vai reconhecer ele lá. Isso é bíblico. E aí, nessa mensagem de João 21, Pedro é chamado para ser um líder espiritual. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A partir desse dia, Pedro se transformou em outra pessoa. Pedro se transformou em outra pessoa a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus na praia em João 21. Ele mudou completamente. Ele se transformou num líder. E no dia de Pentecoste, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, Pedro pregou o Evangelho para 3.000 pessoas. Atos dos Apóstolos 2, 37 a 39. Já estamos encerrando. Você fala, eu tenho vergonha, eu sou envergonhado, eu não consigo falar de Jesus, eu não consigo pregar. Pedro também. Mas nesse dia aí, Pedro pregou para 3.000. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro. Pedro era o pastor. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos, a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para você, é para o teu filho e para todos quantos o Senhor chamar. A promessa é para o grego, a promessa é para o judeu, a promessa é para todos. A promessa é para o árabe, a promessa é para o paquistanês, para o libanês, a promessa é para o brasileiro, para o americano, para o inglês, para o japonês, para o israelita, hebreu, para o sul-africano, para o italiano, para o inglês, para o alemão, paquistanês, para o brasileiro, para o hebreu, para o argentino, para o chinês. A promessa é para todos. Todos que se humilharem e aceitarem o Senhor Jesus como seu Salvador. E aí, Pedro foi usado por Deus com ousadia e coragem, junto com o poder do Espírito Santo, para estabelecer a igreja no seu início. Ali começou a igreja. Por isso, eu te aconselho, se você não tem uma igreja, se você ainda não congrega numa igreja, você que está assistindo em outro estado, em outro país, procure uma igreja, congregue, tenha comunhão com os irmãos, com os santos. E mesmo sendo ameaçado, Pedro continuou pregando o Evangelho. Atos dos Apóstolos 10, 27 e 28. No início, Pedro só pregava para os judeus, mas depois Deus lhe revelou que o Evangelho é para todos. Pedro teve que aprender a largar preconceito e a preocupação com a opinião dos outros. Eu vou encerrar essa mensagem aqui falando sobre isso. Primeiro, preconceito. Irmãos, rasgue essa palavra do teu vocabulário. Preconceito é pré-conceito. Pré-conceito. Professor, qual é o nome do professor mesmo, pastor? Professor, esqueceu o nome do professor. O professor Benedito, grande professor Benedito. Pré-conceito. Você já faz um conceito antecipado. Não faça isso.
Outra coisa, opinião dos outros. I'm sorry. Make a pix. Desculpa, mas faz um pix. Não estou preocupado com a tua opinião. Tem gente que adora dar opinião. E você não pede, mas ele gosta de dar. Fazer um pix na nossa conta ninguém quer. Mas dar opinião, irmãos, vou te falar. Então, primeira coisa, tira do teu caminho preconceito. E tira do teu caminho a opinião dos outros. Começa a conhecer a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 10, 27 e 28. Vamos lá. Atos 10, 27 e 28. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil. Sabes que nós não podemos nos associar a gentios, judeu, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Aleluia. Irmãos, Cornélio estava orando. Ele queria uma mensagem de Deus. Ele queria ouvir a palavra de Deus. E aí o Senhor deu uma mensagem, um sonho para Cornélio. Ele ficou em jejum 4 dias, orando. 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Presta atenção, essa semana nós vamos fazer jejum e oração. Por nossos problemas, o que você quer a resposta de Deus? Cornélio orou e jejuou 4 dias, porque ele queria conhecer a Deus. Foi o que ele pediu. E apareceu um homem com roupas resplandecentes e ordenou a Cornélio: Deus ouviu tua oração e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Cornélio ofertava para o Paquistão. Aleluia. Cornélio ajudava os pobres. Mas ele ainda não conhecia a palavra de Deus. Mas ele tinha um coração grato, um coração bom. Portanto, pode colocar aí, Dan, Atos 10, 32. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo do mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou a nos dizer. Agora o 34 vai quebrar muita gente. O 34, marca aí, Joio, esse daí, porque esse daí vai quebrar o povo. Joio, I love you. Versículo 34. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Esta palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo,
porquanto Deus era com ele. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Deus não utiliza de parcialidade. Todos que tiverem o coração aberto para receber o Senhor Jesus como Salvador, receberão o Senhor Jesus como Salvador. Todos. Você nunca se negue a pregar o Evangelho. Nunca se negue a anunciar o amor de Cristo. Nunca se negue a anunciar as obras do Senhor. Porque Ele veio para todos. Nem todos o recebem, mas Ele veio para todos. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!